espiritual. Eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre a minha vida, compartilhando com vocês experiências de tudo aquilo que o universo me permite viver, experimentar, e de tudo aquilo que a gente vai realmente observando que está acontecendo no nosso mundo atual. E uma das coisas que mais me chama a atenção é exatamente alguns fenômenos que aparentemente são simplesmente fenômenos da natureza, mas quando a gente parte para analisar por um prisma mais aprimorado, a gente passa a fazer uma busca mais intensa da real causa e por que alguns efeitos estão acontecendo. A gente percebe que a cada dia que passa, o homem ele se encontra mais perdido, o homem se encontra mais egoísta, mais prepotente, mais arrogante. Se as coisas do mal elas têm um efeito sobre a nossa vida, é evidente que nós deveríamos aprender o seguinte: tudo aquilo que eu emano para o universo vai devolver para mim. E ontem, coincidentemente, eu vim nessa praça, em outro local, gravei um vídeo, falei sobre questões que aparentemente parece que eu nem tinha conhecimento, mas alguém soprava no meu ouvido todas aquelas palavras. Eu consegui gravar um vídeo interessante. Para minha surpresa, à noite, a gente resolve assistir vídeos, palestras, e nós estávamos assistindo um vídeo sobre espiritualidade. E naquele vídeo relatava exatamente o assunto que nós compartilhávamos durante a manhã. Então tudo aquilo faz parte de algumas coincidências da vida, porque para mim na vida não existe nada que seja uma obra do acaso. E tudo existe uma causa e um efeito. A partir do momento que eu descobri, através de uma revelação de um código fantástico, que tudo na vida começa e termina em mim, eu compreendi o seguinte: o homem, ele é culpado por tudo que acontece no mundo, o homem é culpado por tudo que acontece na sua vida, e na maioria das situações, o que é que o próprio homem faz? O homem atribui as coisas ruins a um Deus. No caso, eu me refiro a Deus como o grande criador do universo, porque eu acredito que ele criou as árvores e tudo que aqui existe. Mas o homem é responsável por dar continuidade a esse processo de criação. Não que o grande criador do universo ele precise do homem para fazer nada, para realizar nada e para ser nada. Mas a questão é, nós devemos obediência ao grande criador. Nós devemos manter os princípios básicos da moral, da ética, dos bons costumes. E nós temos que aprender o seguinte: a nossa vida ela é um grande jardim. E nós somos uma semente, cada um de nós, seres humanos, é uma semente criada pelo grande criador do universo, onde nosso papel é multiplicar as coisas boas e transformar as coisas ruins em experiências e lições de vidas e aprendizado. Porque a cada momento que a gente corrigir uma falha que nós percebemos que nós temos, nós estamos caminhando em busca do processo do crescimento e da evolução. E nós jamais poderemos chegar a um processo de crescimento e de evolução se nós não estivermos conectados com seres de luz, se nós não estivermos conectados com a espiritualidade e principalmente se nós não utilizarmos as ferramentas que o grande criador do universo ele nos permite desenvolver a cada dia, que é amar mais ao outro, respeitar o universo, porque o homem está destruindo o seu próprio habitat natural. O homem destrói os animais, o homem destrói a natureza, o homem destrói os rios, tudo isso pela sua ganância, pela sua ambição. O homem mantém em segredo verdadeiras riquezas naturais que poderiam ser compartilhadas com outros homens e diminuir a pobreza, mas o homem, em detrimento do poder, ele oculta muitas coisas que um dia vai chegar um momento que vai ser revelado, porque nada fica em oculto que não venha a ser revelado. Eu acredito uma pequena parcela da população, ou seja, aqueles que estão no olho da pirâmide, eles sabem coisas que a maioria das pessoas que estão aqui na base da pirâmide, que sustentam todo esse poder, não sabem. Porque se nós tivéssemos verdadeiramente o conhecimento que liberta, não existiria um escravo no mundo. Mas o que é que acontece? As pessoas aceitam a escravidão porque as pessoas não têm conhecimento de quem elas são. A pessoa não detém o verdadeiro poder. Eu ontem falava sobre o aprisionamento relacionado à religião, ao futebol, à política. É lamentável a gente perceber que em pleno século XXI existem pessoas que brigam por igrejas, existem pessoas que brigam para defender um padre, existem pessoas que brigam
para defender um pastor, existem pessoas que brigam ainda para defender um terreiro, o candomblé, a umbanda, quando na verdade nós somos muito maiores do que essas placas, nós somos muito maiores do que essas denominações, e a gente percebe que as pessoas não evoluíram, principalmente aqueles que criam as leis para que essas leis venham favorecer a população de um modo geral. E o que a gente observa é o seguinte: nós estamos vivendo um momento onde várias pessoas estão passando por um despertar. Talvez você, como eu, tem dias na sua vida que você levanta sem vontade de levantar, você realmente desperta, mas você está muito cansado, sua energia está drenada. Parece que nós corremos uma maratona durante a noite. E esse processo a gente foi descobrindo ao longo do tempo que é exatamente um despertar, quando você se sente um peixe fora d'água, quando você já se sente cansado de tudo aquilo que você fazia um dia, e você passa a fazer uma leitura e você percebe o seguinte, que a humanidade está caminhando para o abismo, e você não quer fazer parte desse processo, você não quer fazer parte desse grupo, dessa manada que segue aquilo que um faz como se fosse padrão, todos têm que fazer. Aí você começa a entrar nessa fase do despertar espiritual. E essa fase do despertar espiritual, ela tem uma coisa maravilhosa, quando a gente percebe que nós podemos ser aquilo que a gente deseja ser. Mas quando eu falo essa liberdade de ser o que nós desejamos ser, é sermos pessoas melhores. A cada dia que passa, a gente ensinar o bem para os outros e a gente praticar o bem. Quando a gente é bom, tudo aquilo ao redor de nós é bom. Eu falo sempre que existe um engano muito grande na humanidade, porque a humanidade, ela, na mesma hora que ela fala em paz, que ela fala do bem, ela deseja a morte de alguém. Então alguma coisa está muito errada, e eu acredito que as religiões não estão sendo suficientes, não estão sendo inteligentes em realmente mudar esse contexto da humanidade, onde a humanidade não sabe amar ao outro, porque tudo na vida hoje é uma disputa. Para que eu tenha alguma coisa, eu tenho que vencer o outro. Para que eu tenha alguma coisa, eu tenho que disputar e ser melhor do que o outro. E existe um nível de insatisfação muito grande. A maioria das pessoas hoje vivem insatisfeitas. E por quê? Existem tantos conflitos políticos, tantos conflitos de gêneros, tantos conflitos em relação à religião. Por quê? Ninguém sabe verdadeiramente o que é certo e o que é errado. Apenas as pessoas pegam a bandeira, defendem essa bandeira e falam: olha, eu vou destruir todas as pessoas que não acreditarem naquilo que eu acredito. Quando na verdade as pessoas estão vivendo infelizes, as pessoas a cada dia que passa, eu percebo que as pessoas vivem mais ansiosas, se preocupando com o dia da manhã, deixando de viver o dia de hoje e pegando o passado e trazendo como sombreiro, que esse sombreiro ele consegue impedir o brilho do sol e a luz da lua sobre a tua vida no dia de hoje, e você só se culpa pelas coisas que você não fez, você só se culpa pelas coisas erradas que você praticou um dia. Então a humanidade ela precisa se reconectar ao todo, a humanidade ela precisa pedir perdão por todas as falhas, por todos os erros, e a gente percebe o seguinte: a cada momento que passa, tragédias acontecem e não são naturais, causa e efeito. Aviões que caem, pessoas morrem, acidentes terríveis de carro, acidentes de moto, muitas pessoas desencarnando, muitas pessoas passando desse plano para um plano superior, e a gente não consegue realmente decifrar esse enigma. Mas quando você avança no campo da espiritualidade, você percebe que o ser humano, a cada dia que passa, ele se torna um ser menos humano e mais medíocre. A partir do momento que nós compreendemos que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, o nosso processo de existência, a nossa vida, ela vai ser totalmente modificada. Por quê? Eu tenho que compreender que se eu atrelar a minha vida simplesmente a essa existência humana, eu vou viver uma vida pequena e medíocre. A partir do momento que eu assumi um compromisso com o grande Criador do Universo, de descobrir mais sobre a espiritualidade, de descobrir mais sobre o ocultismo. O que é o ocultismo? É o lado oculto da vida, que algumas poucas pessoas detêm esse poder, detêm esse conhecimento e a grande maioria não tem. Então, a partir do momento que eu me colocar à disposição do grande Criador do Universo, para que eu seja um instrumento nas mãos dele, para que eu possa levar a verdade, o conhecimento, a descoberta para a humanidade, eu serei uma pessoa melhor. Mas a partir do momento que eu compreenda que todas as pessoas elas são minhas inimigas, que todas as pessoas elas querem o meu mal, eu vou perder esse jogo. Por quê? Eu estou evoluindo, eu estou no processo de crescimento. Se o outro não acompanha o meu nível, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu não tenho nada a ver com a vida das outras pessoas. O meu processo aqui é me curar. Um dia eu estava meditando, pela manhã o grande Criador do Universo falou: filho, seu grande problema é que você busca curar
as outras pessoas quando você tem que curar a si mesmo. Então, pega esse código e abraça para a vida. O que está faltando para a humanidade, para cada homem, é passar por esse processo da cura interior, da cura pessoal. A partir do momento que nós nos curarmos, nós iremos curar o mundo, nós iremos curar o planeta. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre. Uau!